Vamos lá. Agora sim. Então, hoje a gente vai começar a ver como trabalhar com as estrelas, né? Já vimos como calcular, como identificar, marcar palácio. Nosso mapa de estrelas está ali montadinho. E agora a gente olha para ele e diz: o que eu faço com isso? Então, agora a gente vê o que faz com isso. O primeiro aspecto que a gente vai abordar é a possibilidade de distribuição dos cômodos em função das estrelas. Não é sempre que a gente tem essa possibilidade, né? Às vezes pode ser que o imóvel seja pequeno e não dê a gente essa flexibilidade toda, mas às vezes o imóvel não precisa nem ser tão grande, basta a gente ter, por exemplo, 2 quartos e a gente, né, uma pessoa que mora sozinha e tem 2 quartos, ela pode escolher, por exemplo, em qual quarto ela vai dormir e em qual quarto ela vai trabalhar ou, enfim, fazer o closet dela. Ou então a gente está avaliando, né, fazendo uma consultoria para um imóvel comercial, uma sala comercial que está vazia e vai ser feita a instalação ainda. A gente pode usar o mapa de estrelas para escolher aonde vai ficar a entrada da loja, por onde que as pessoas vão circular, aonde vai ficar o caixa para pagamentos, aonde vai ficar a sala da gerência, aonde vai ficar a cozinha, se for uma lanchonete ou um restaurante, tá? Onde vai ficar o telefone, se for um delivery, por exemplo, tá? Então, e na nossa casa também, por exemplo, num quarto, né? Mesmo que o imóvel não seja muito grande. Se a gente tem um quarto que tem 2 setores nele, a gente pode eventualmente escolher em qual trecho do quarto a gente vai colocar a nossa cama, em função da estrela que tem em cada um desses setores. É claro que essa distribuição dos cômodos é mais fácil de ser feita quando você ainda não está ocupando o imóvel, porque depois que já está tudo instalado, você tem, por exemplo, um armário embutido, você tem num estabelecimento comercial, você já tem as instalações todas feitas, né? Fica mais difícil mudar essa distribuição dos cômodos, mas é importante a gente saber porque algumas vezes os clientes contratam a gente antes de ocupar o imóvel ou enquanto está sendo feito o projeto de reforma, então essa é uma informação importante. Então, primeiro a gente vai ver os setores com estrelas favoráveis. A gente já viu que estrelas favoráveis devem ser reservadas para as atividades mais importantes, né? Para a gente usar e permanecer nos locais onde tem essas estrelas para poder receber essa energia. Quando a gente tem estrelas favoráveis, é bom que naquele local tenha atividade e dinamismo. Por quê? O nosso uso, né, os seres humanos movimentam a energia, movimentam o Qi, e isso ativa e estimula as estrelas. Então, se a gente estiver usando e ativando uma estrela nociva, os efeitos vão ser nocivos. Se a gente está usando e ativando uma estrela benéfica, uma estrela favorável, então esses efeitos favoráveis vão aumentar, porque a estrela está sendo estimulada. Uma questão importante da gente ter em mente é que todas as estrelas, elas são potenciais energéticos. A maneira como esse potencial vai se manifestar vai depender da interação dele com as formas físicas e com as pessoas que usam. Porque uma mesma estrela, uma estrela benéfica, num banheiro, por exemplo, o banheiro vai escoar, vai sugar a energia da estrela benéfica e ela não vai ter chance de influenciar positivamente as pessoas. Essa mesma estrela benéfica, numa porta de entrada que tem um movimento, que ativa, que tem um fluxo de pessoas, ela vai trazer tudo que ela tem de bom para os moradores. Então a gente nunca pode simplesmente dizer: aqui tem uma estrela favorável, o efeito é favorável, porque a estrela é só um potencial. Então quando a gente vira uma estrela, seja ela boa ou ruim, a gente vai ter que ver como que o ambiente está interagindo, se está fortalecendo, se está estimulando ou se está drenando, se está enfraquecendo.
tá? Então, esse deve ser sempre o foco. A gente não deve comemorar porque tem uma estrela boa, porque a gente precisa ver como ela está sendo tratada, bem ou mal, e também a gente não deve se apavorar com uma estrela nociva antes de ver como que o ambiente está interagindo com ela, tá? Então, em estrelas favoráveis, a atividade e o dinamismo vão trazer mais força para essa estrela, vão ativar. Então, por isso que é bom a gente usar os ambientes que têm estrelas benéficas. Não só porque usando a gente vai receber esse bom potencial, como a gente vai ajudar com as nossas atividades, com o nosso movimento, a gente vai ajudar a estimular essas estrelas. Então, exemplos aqui. Porta de entrada, porque você vai sempre movimentar o Ti e ainda vai carregar esse Ti para dentro de casa. Quartos, porque é onde a gente passa 1/3 da nossa vida, pelo menos, né? Então, é um local muito importante para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos e até para o nosso trabalho, porque aquele Ti que impregna a gente durante a noite inteira, a gente vai carregar ele ao longo do dia. Então, o nosso quarto influencia toda a nossa vida, mesmo os aspectos yang, porque a gente vai ficar vibrando com aquela energia que a gente recebeu durante a noite, tá? Escritório, se você trabalha em casa ou se você tem um escritório para eventualmente fazer algum trabalho. E a sala, considerando a sala um local usado, tá? Quando a gente fala sala aqui, não é aquela sala de visitas que você nunca passa por ela e só 2 vezes por mês, quando alguém vem te visitar, é que você usa a sala. Não, aqui a gente está falando de uma sala de verdade, uma sala que você usa, uma sala que tem convivência, que tem movimento, tá? E na verdade essas salas de visita que você não usa nunca não deviam existir. O ideal é a gente realmente usar todos os cômodos da casa, tá? Então, independente do quarto ser um local tranquilo de repouso, mas ele está sendo usado, você entra nele, você troca de roupa, né? Você estica a cama, você está usando o quarto. Então, mesmo sendo uma atividade pouco dinâmica, mas ainda assim ele está sendo usado e você está movimentando e usando a estrela. Depois, o que a gente faz com as estrelas desfavoráveis? De preferência, a gente reservar para essas estrelas locais ou atividades pouco dinâmicas. Pode ser um closet, pode ser um depósito, pode ser, por exemplo, uma despensa. Você pode falar assim, mas a minha comida vai ficar ali recebendo energia ruim, mas em geral a gente não come direto da despensa, né? A despensa, as coisas ficam guardadas e você traz para a cozinha para processar. Então, se a sua cozinha estiver num setor favorável, na hora que você estiver preparando a comida, que você trouxer esses alimentos para a cozinha, você vai pegar esse Ti benéfico que está na cozinha. Banheiro. Por que é bom estrelas desfavoráveis estarem no banheiro? Porque o banheiro a gente já viu que ele drena a energia, que ele suga. Então é bom que uma estrela desfavorável esteja no banheiro, porque essa estrela vai estar sendo enfraquecida, tá? Circulação. Mas circulação é um local de dinamismo. Não falou que dinamismo é bom para estrela favorável? O enfoque aqui da circulação está num setor numa estrela desfavorável, é porque é um local onde você não permanece. Não é uma porta de entrada que recebe o Ti, é só um local onde você circula, então você não permanece ali muito tempo. Então a ideia de você ter uma circulação num setor desfavorável é só para você não usar com frequência, tá? E garagens, essa mesma ideia. Aí a gente fala mais para casas, né, que tem a garagem ali próxima da construção, tá? Porque botando a garagem num setor desfavorável, você reserva os setores favoráveis para outras atividades mais importantes. Mas a gente tem que prestar atenção se a porta, porque às vezes você tem uma porta da garagem direto para casa, que não é a porta principal da casa.
Se a garagem estiver num setor desfavorável, vamos tomar cuidado para a gente não carregar a energia dessa estrela desfavorável para dentro de casa. Vamos cuidar que quando a gente sai do carro na garagem, a gente vai até uma porta que leve um Ti benéfico para dentro de casa, tá? Senão vai ser incongruente. A garagem é nociva, mas a gente entra em casa pela garagem carregando a estrela nociva, tá? E num estabelecimento comercial, valem as mesmas diretrizes, né? A você ter os locais mais importantes da empresa, né? A entrada, a presidência, tá? A sala de reuniões, a sala da gerência, tá? As funções importantes, o caixa, se for uma loja, tá? A cozinha, se for um restaurante, para você garantir que a comida tem uma boa energia. Então, por exemplo, no caso de um restaurante, é melhor você ter uma área do salão com uma energia nociva e a cozinha com uma energia benéfica, porque a comida é o que sustenta o seu estabelecimento, né? E as desfavoráveis num imóvel comercial, você reserva para estoque, banheiros, para áreas de menos uso, tá? Aline, como você comentou, quando a gente está, né, analisando lojas comerciais, é melhor olhar a planta não só daquela loja, né, mas para escolher a loja, olhar a planta do empreendimento como um todo. Quando eu já tiver, né, o estabelecimento, a loja, de repente for posicionar, por exemplo, lá dentro do restaurante, o caixa e tal, aí eu posso fazer para a loja específica. E quando eu tiver por exemplo, numa planta lá, né, de um escritório de empresa, acho que é muito grande, mas digamos que é um andar todo daquela empresa. Dá para fazer do andar, para você ver assim, cada área onde está ficando, entrar nesse setor? Sim, quando você tem uma empresa que ocupa um andar inteiro e que tem vários setores, você vai avaliar, vai fazer o mapa do andar inteiro, porque a gente só faz mapa, só existe mapa individual para imóveis que têm autonomia. Então, por exemplo, quando você tem um prédio de apartamentos, o seu apartamento tem um mapa porque ele é autônomo. Você só precisa usar o que tem no seu apartamento. Você usa o prédio só para chegar ali e sair. Mas se aquela mesma unidade fosse uma casa solta, ela ia ser totalmente funcional. No caso de uma empresa, mesmo que você tenha a sala da gerência, você não vai fazer o feng shui da sala da gerência ou da sala do presidente, porque ela não é autônoma. Você precisa de um banheiro, você precisa de uma copa, aquele presidente precisa ir para uma sala de reuniões, ele precisa da secretária que está fora da sala dele. Então, a sala do presidente não é autônoma, tá? Então, quando você vai estudar o feng shui de uma empresa, você tem que fazer do andar inteiro, tá? A gente até pode fazer uma miniatura, isso a gente vai ver mais para diante, tá? Existem técnicas que você pode fazer uma miniatura do grande mapa na sala, mas aí não é um feng shui independente, você não vai calcular a face da sala, de uma das salas, nada disso, tá? Você só usa o conceito do holograma, né? Que é o micro dentro do macro, tá? Mas a gente só pode calcular um mapa de estrelas independente de unidades autônomas, tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu alugo um quarto, né? Um estudante. Tem uma casa com vários quartos e eu alugo um quarto. Posso fazer o feng shui só do meu quarto? Não, porque o quarto é seu, mas o banheiro está fora, você usa a cozinha da casa que está fora. Então, você pode até trabalhar só no seu quarto, mas você vai ter que pegar o mapa da casa inteira, porque o seu quarto não é autônomo, embora ele seja só seu e o resto seja compartilhado, mas o quarto não é autônomo, então não dá para a gente fazer. É claro, não, mas eu quero melhorar ao máximo o meu quarto.
tudo bem, você não pode interferir no resto da casa, só pode interferir no seu quarto. Beleza, vamos ver quais são as estrelas que estão no seu quarto para melhorar. Mas, por exemplo, se o seu quarto não tiver uma estrela de prosperidade, não adianta você querer trabalhar prosperidade no seu quarto. Você tem que ver o que tem no seu quarto e o que dá para fazer ali, tá? Porque às vezes até tem gente que me pergunta assim, eu moro com os meus pais, eu posso fazer o feng shui só do meu quarto? Olha, você até é isso, você pode querer melhorar o seu quarto, mas você não vai conseguir trabalhar todos os aspectos no seu quarto, tá? Às vezes dá pra gente, né, calcula o mapa todo, dá um presente pra mãe, olha mãe, te dei isso aqui para você botar na sala, né? Aí você vai melhorando o resto da casa, mas você não tem a mesma liberdade do que se a casa fosse toda sua, né? E também a gente não recomenda fazer o feng shui contra a vontade de algum dos moradores, tá? Eu já tive uma cliente que queria fazer o feng shui sem o marido saber. Porque ele não quer, ele é contra. É complicado, né? Eu vou interferir na casa sem o marido saber, eu vou ter que trabalhar escondida do marido, quer dizer, não funciona, né? No máximo, se eu quiser ajudar, eu posso até calcular o mapa e descobrir se tem alguma coisa naquela casa que esteja favorecendo que a esposa queira mentir para o marido e esteja dificultando a harmonia do casal, mas para tentar ajudá-los a entrar em acordo, mas nunca vou fazer o feng shui inteiro do imóvel sem o marido saber, porque você já partia, o feng shui é para buscar harmonia e você nunca vai obter harmonia trabalhando em cima de uma mentira, né? Então, vamos lá. Outra maneira de trabalhar com as estrelas é usando as 5 fases. Como? A gente vai ver qual é a fase da estrela, que a gente já conheceu, vai fortalecer estrelas favoráveis e enfraquecer estrelas nocivas. Como assim? Digamos que eu tenha uma estrela benéfica e a natureza dela é de fogo. O que fortalece o fogo? O que nutre o fogo? Tá? A setinha aqui está dizendo, a árvore nutre o fogo. Então, aonde eu tiver, se eu tiver uma boa estrela de fogo, eu vou usar naquele ambiente a árvore. Eu posso usar o fogo também? Pode, mas o fogo não vai acrescentar mais energia para a estrela de fogo, porque é igual, não tem fluxo, né? O igual, ele fica do lado, ele não alimenta, tá? Então, para estimular o fogo, a gente precisa da árvore. A árvore é que vai doar energia para o fogo. Então, vamos ver aqui, de um por um, né? A gente tem F1, que é uma estrela de árvore. Então, se é uma estrela benéfica de árvore, a gente usa a água que alimenta a árvore. Então, o que eu vou colocar no meu ambiente? A gente já aprendeu, né, as características das 5 fases. A água corresponde a formas sinuosas e cor preto e tons de azul escuros. Mas a minha decoração vai ficar toda em preto e azul escuro, eu não posso usar outras cores? Pode. Você pode usar a própria árvore. Ela não vai doar mais energia para a estrela, mas ela vai criar um ambiente confortável. A gente não gosta de estar entre os nossos semelhantes, né? Então, a gente pode combinar na decoração a árvore também. Onde a gente tiver F1, a gente pode usar a árvore. Não vai estar estimulando F1, ou a árvore não vai estar estimulando F1, fazendo F1 ficar mais forte. Mas também não vai estar causando nenhum dano. Então, a gente pode sim usar na decoração para complementar e ficar mais a nosso gosto, ficar esteticamente mais agradável para a gente. A gente só deve tomar cuidado de não colocar mais árvore do que água. Se a gente colocar muita árvore
e pouca água, o que vai acontecer? O Ti da água vai todo para os objetos de árvore que a gente colocou, ao invés de ir para a estrela. Por quê? Vamos imaginar aqui, né? Vamos desenhar graficamente para a gente entender. Digamos que a nossa estrela é só uma alegoria, né? Uma metáfora. Digamos que a nossa estrela, ela é desse tamanho, né? O potencial energético dela é desse tamanho, né? A estrela de árvore. Aí a gente vem e coloca esse tanto de água. Então, esse volume aqui de água é direcionado para essa estrela, tá? Se a gente coloca muita árvore no ambiente, a gente vai ter que dividir essa água com o tanto de árvore que a gente colocou no ambiente. E aí vai ter essa água aqui que a gente colocou, vai se dividir, vai se dispersar e a nossa estrela não vai receber tanta água assim. Então, o ideal, eu quero combinar a água e a árvore na minha decoração. Beleza, qual é a proporção ideal para a gente não prejudicar a estrela? Vamos colocar um pouquinho de árvore no ambiente, que está igual aqui, e vamos colocar bastante água. Porque aí vai ter energia de água suficiente, vai ter Ti de água suficiente para a estrela e para esses outros objetos de árvore que a gente colocou. Tá? Então, não exagerem no semelhante, porque a gente vai estar tendo que dividir, né? É pouca comida para muita boca. F2. F2 é uma estrela de terra. Então, uma estrela benéfica de terra, a gente vai usar o fogo. Porque o fogo é o que alimenta a terra. Então, de uma maneira geral, F2 se beneficia do fogo. Então, sempre que a gente olhar para F2, a gente pensa, o fogo aí vai bem. Pode usar terra nesse setor? Pode. Nesse ambiente pode usar terra, mas sem exagero. E se eu usar metal nesse ambiente? Pode usar metal? Não deve. Por quê? Se a estrela é benéfica e é de terra e você decora o ambiente com objetos com características de metal, você vai estar drenando a estrela. Então, o que a gente quer? A gente tem aqui essa nossa estrela favorável de terra. Né? Você tem aqui F2. A gente pegou e colocou fogo para o Ti do fogo alimentar F2. Para onde a gente quer que vá esse Ti dessa estrela? Para a gente. A gente quer que o Ti da estrela venha para as pessoas, porque a gente quer receber esse Ti. Se a gente coloca metal aqui no ambiente, a terra, o Ti da terra vai naturalmente para o metal. Então, se a gente coloca metal no ambiente, esse Ti, parte desse Ti benéfico que viria para a gente, vai deixar de vir para a gente e vai para esse metal que está no ambiente. A gente vai ter que dividir a força benéfica dessa estrela com o metal que a gente colocou ali. Então, a gente não deve usar
o elemento que enfraquece, tá? Em F1, por exemplo, se F1 é árvore, a gente não deve usar fogo no setor onde tem F1, porque a gente vai estar tirando a força da estrela. Foi? Depois F3. F3 é uma estrela benéfica de metal. Metal é benéfico. O que fortalece o metal? A Terra. A Terra nutre o metal. Então a gente deve usar metal onde se encontra a estrela F3. O que a gente deve evitar aonde tem F3? Que é de metal. A gente deve evitar a água. Por quê? Porque a água vai tirar a energia dessa estrela e a gente não quer, a gente quer que a energia dessa estrela venha toda pra gente, tá? Depois, a última das favoráveis, F4, é uma estrela de árvore, semelhante a F1, né? Então, F4, que é uma estrela de árvore, a gente deve fortalecer, nutrir com a água, tá? E evitar o fogo. Vou complicar só mais um pouquinho para vocês irem entendendo os conceitos, porque pode ser que o seu cliente ou você mesma se pergunte: no setor onde eu tenho F4, eu tenho muitas coisas de metal ali, eu posso usar coisas de metal? O que o metal faz com uma estrela de árvore? O metal controla. Fortalecer aqui, ó, é o ciclo redondinho é o que fortalece. Esse aqui que está atravessado, lembra? Seta, chati, né? Então, o metal, ele controla a árvore, lembra? O machado corta a árvore, né? Então, em princípio, o metal não é benéfico para a estrela nem para F4 nem para F1. Mas a gente tem que analisar também a proporção. Digamos que você tenha um montão de água nesse ambiente e um pouquinho de metal. O Ti do metal vai preferir ir controlar a árvore ou vai preferir fluir suavemente para a água? O Ti prefere sempre o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o do fluir. O caminho do controle não é um caminho fácil, então o Ti só controla se ele não pode fluir. Se você não tiver água nenhuma nesse ambiente, o Ti do metal vai para onde ele pode, que é para controlar a estrela. Mas se você tem bastante água nesse setor, o Ti vai pelo caminho mais fácil, que é o do fluir. Então o Ti do metal vai para a água, que vai para a árvore. Então a resposta é: posso usar metal onde eu tenho a estrela F4 ou a estrela F1? Você só pode usar um pouco de metal desde que tenha bastante água. Se não tiver água, não pode metal. Também não pode muito metal, porque arrisca, né, direcionar um pouquinho para a água e ainda vai sobrar metal para atacar a árvore, tá? Então isso tudo é útil porque os ambientes, eles não são puros, né? Eu falo que só em exposição de decoração, né, só tipo casa-cor, essas coisas, é que você encontra um ambiente todo monocromático, porque ele é um ambiente artificial, feito para uma exposição. Nos ambientes reais, muito difícil você ter ele todo decorado da mesma cor, não é o normal. Por quê? Porque as nossas casas são dinâmicas, você pode até ter planejado a decoração de um jeito, mas aí um mês depois você viu uma almofada linda, eu adorei essa almofada, você leva para casa, ou alguém te deu um quadro de presente e aí você bota ali no ambiente o quadro. Então a nossa casa, ela em geral, ela é misturada, né? Ela tem vários elementos, várias fases
no mesmo cômodo. Então é importante a gente saber como que está essa dinâmica entre todos os elementos, tá? Então a gente já viu que se uma estrela é de árvore, a água fortalece, é benéfica. O elemento que controla só pode estar presente se o elemento que nutre estiver em abundância. O elemento que enfraquece deve ser evitado. E o elemento que a própria estrela controla, ele até pode estar presente, mas não em grande quantidade. Lembram que eu comentei que existe a reação do que está sendo controlado? Vamos recapitular, né, a aula lá das 5 fases. A árvore controla a terra, mas se você tiver uma árvore fraca e uma terra forte, é a terra que acaba prejudicando a árvore. Então, a terra, assim como o metal, no caso de uma estrela de árvore, a terra, assim como o metal, eles podem estar presentes em pequena quantidade. Porque se você tiver muita terra, vai acabar sufocando essa árvore, tá? Porque o controle sempre cansa, né? Vamos pensar assim, controlar não é uma coisa desgastante, né? A estrela, mas ela está no controle. Tá bom, mas desde que ela esteja forte e o controlado seja em pequena quantidade. Senão, a estrela vai se cansar e a terra pode estar forte demais e estar sufocando a árvore, nesse exemplo. Então, numa consultoria, num trabalho profissional, o que eu diria? Deve, nesse ambiente, eu sempre trabalho com deve, pode e evitar. E aí eu falo sobre todas as 5 fases para cada ambiente. Então, o que eu diria para o cliente se é um local com F4? Eu diria para ele, deve bastante água, pode árvore, terra e metal em pequenas quantidades, em menor quantidade do que a água, e não deve o fogo, tá? E isso ajuda o cliente a saber como decorar o cômodo, sem que ele tenha que ser monocromático, tá? Quando é um cômodo que está entre duas estrelas, você fala assim, essa parte pode fazer assim, esse lado não, tenta chegar num... Se você tem um cômodo, se você tem um cômodo que tem 2 palácios e 2 estrelas diferentes, aí você vai ter que trabalhar de maneira diferente, metade do cômodo vai ser de um jeito ou de outro. Aí entra o desafio de você conseguir combinar isso de uma maneira que fique esteticamente agradável. De maneira geral, para o Feng Shui é melhor que a gente tenha uma base neutra no ambiente e que acrescente àquela base as formas e cores mais indicadas. Por exemplo, você tem as paredes brancas ou num bege clarinho ou num cinza claro, que são tons neutros, e você acrescentar o que deve em quadros, tapetes, móveis, por exemplo, cama, sofá, mesa. Por quê? Porque é mais fácil você compor uma decoração harmônica com objetos diferentes. Então, pintar uma parede, eu só falo em pintar parede se o cliente já expressa a intenção de pintar uma parede. Se ele fala assim, olha, eu quero saber que cor eu pinto, eu estou querendo pintar uma das paredes da minha sala, por exemplo. Então eu vou orientar ele qual é a melhor parede para pintar e de que cor. Mas eu nunca dou como recomendação do Feng Shui pintar uma parede, tá? Porque essa base neutra facilita a gente combinar. Então nunca poderia, por exemplo, numa sala ou num quarto que tem 2 setores, né, dividido em 2 setores, eu não vou poder pintar uma parede de uma cor e a outra parede de outra, né? Imagina que você tem
F1 e F2. Puxa, um ambiente ótimo, tem F1 e F2. Um pé de água, o outro pé de fogo. Já pensou? Se o cliente não for flamenguista, você vai pintar uma parede de preto, a outra de vermelho. Vai parecer a casinha do Exu, né? Ou no máximo a sede a lojinha do Flamengo, quer dizer, ou mesmo que seja azul marinho, você não vai botar uma parede azul marinho e outra vermelha. É demais, né? Porque uma parede inteira pintada, às vezes, pode ser excesso de ti. A gente também tem que tomar cuidado, né? Com a overdose do remédio, né? Para não intoxicar o paciente. Então, em geral, a gente não pinta paredes grandes de cores fortes, porque isso pode trazer um excesso da energia, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, uma cliente minha que eu falei que precisava de fogo, né? E ela botou um quadro enorme em tons de vermelho, era no quarto de dormir, que é um ambiente que tem que tomar cuidado com o vermelho, que é muito intenso, né? É uma cor muito yang. Ela botou um quadro enorme e aí ela comprou um jogo de lençóis daquele fúcsia indiano, lençóis indianos daquele fúcsia bem forte, né? E aí o marido começou a ter taquicardia, porque o coração é fase fogo, né? O coração é fogo, então ficou fogo demais, ainda mais que era um quarto de dormir, talvez numa sala desse para ter tanto fogo assim, mas imagina um quarto de dormir com lençóis rosa, pink, assim, fúcsia forte, e um quadro também em tons de fogo, quer dizer, ela exagerou na dose, então a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade, não colocar tudo de uma vez, assim, coloca um pouco, vê se foi suficiente. Ah, não, eu acho que ainda não está harmonizado, aí entra a sensibilidade. Essa dose não tem fórmula. Ah, o quanto é muito do remédio, o quanto é pouco. A gente tem que colocar e sentir e tentar perceber se o ambiente ficou harmônico ou não. Então, vamos falar das estrelas desfavoráveis. A gente tem D4, é uma estrela de terra. Agora a gente vai fazer o caminho inverso das estrelas favoráveis, porque as favoráveis a gente quer nutrir e fortalecer. As desfavoráveis a gente quer drenar, a gente quer elementos que puxem o Ti da estrela para eles, para que esse Ti não venha para a gente, né? Então, qual é a dinâmica com as estrelas desfavoráveis? Vamos pegar aqui o exemplo dessa estrela de terra. A gente tem uma estrela desfavorável que é de terra. Nossa D4. Se a gente não fez nada no ambiente, esse D4 tá vindo pra gente, né? Tá sendo direcionado para as pessoas. O que a gente quer fazer? Quem é que tira, quem é que direciona, que puxa o Ti da terra de D4? Quem puxa é o metal. Então, a gente vai acrescentar metal no ambiente, porque a estrela vai preferir... Por que a estrela vai preferir ir para o objeto de metal que a gente colocou, ao invés de vir para as pessoas? Porque a ideia é, a gente coloca o metal no ambiente... Porque aí a estrela, o Ti da estrela deixa de vir para a gente e vai para o objeto que a gente colocou ali. O objeto que a gente acrescentou, a gente tenta que ele seja o mais puro possível com características de metal. Que ele seja redondo, que seja metálico, brilhante, ou que seja o som de metal que envolve todo o Ti de D4 que está presente no ambiente. E nós temos um Ti puro? Não. O nosso corpo, a nossa estrutura energética, ela é misturada. Em geral, nós temos todos os elementos, porque cada órgão nosso vibra na frequência de uma das 5 fases. Nós temos órgãos que são de terra, órgãos que são de metal, órgãos que são de água, de árvore e de fogo. Então, a nossa energia contém as 5 fases. Então, nós somos misturados. Então, um Ti de terra
ele flui naturalmente para um Ti de metal, mais do que para um elemento ali no ambiente que está todo misturado. Tá? Nós somos um objeto no ambiente que tem o Ti todo misturado. Então, se tem um metal puro ali, D4 vai preferir, vai naturalmente se direcionar para um objeto que está vibrando na energia do metal, tá? Ao invés de vir para a gente. Então, vamos ver a próxima. D3 é uma estrela de água. Então, uma estrela nociva de água, o que drena ela? É a árvore, porque o Ti da água se direciona para a árvore. Então, onde a gente encontrar D3, é recomendável que a gente use árvore. O que a gente vai dizer para o cliente não usar onde tem D3? Olha, não coloca nesse ambiente, não coloca o metal. Porque se a estrela é de água e a gente colocar metal no ambiente, a gente vai fortalecer essa água. Se a estrela tá? é de água, você também não põe água. Você também não alimenta ela. Se você colocar água no ambiente, você vai ter que ter mais árvore do que água. Por quê? Se você tem a estrela que é de água que está preenchendo aquele ambiente todo e você ainda coloca mais água naquele ambiente, você vai precisar de muito mais árvore para conseguir drenar a estrela e mais a água que você colocou. Então, em geral, a gente não coloca o elemento igual ao da estrela quando ela é nociva, tá? Porque você vai dificultar o trabalho da cura que você colocou ali, do remédio que você colocou ali. Então, em geral, a gente evita a própria estrela no local, tá? Poderia ter, no caso de D3, que é de água, poderia ter fogo nesse local? Talvez um pouquinho, porque se você botar muito fogo, você vai estar tirando a força da árvore, né? Vai estar direcionando, então pode ter um pouquinho, a água vai controlar o fogo, mas não tem problema, mas pequena quantidade, não muito, porque vai acabar tirando a força da árvore, tá? Pode ter terra? Também temos que tomar cuidado com muita terra, porque lembra que a terra, ela pode cutucar, né? Assim, cutucar a onça com vara curta, né? Se você tem muita terra, digamos, você tem D3 e o ambiente é todo em tom de amarelo e bege, ele vai estar dando conta da estrela, ele vai estar controlando, mas ele não vai estar criando harmonia, porque a gente não quer só controlar a estrela, a gente quer uma sensação de suavidade ali, um Ti suave. Então não é bom a gente usar como remédio o controle, porque o controle sempre gera uma tensão. Então a gente quer a coisa fluindo bem, tá? Então, com estrelas desfavoráveis, é sempre bom ter ali a fase que drena a estrela, tá? Porque a gente precisa lembrar que a gente quer criar harmonia, a gente não quer só dar conta de controlar a estrela nociva, né? O nosso objetivo final é ter uma sensação boa no ambiente, né? Ter harmonia. Estrela D2, que é uma estrela desfavorável, né? O que drena o fogo? A terra. Então, onde tiver D2, a gente vai recomendar a presença da terra. Vai evitar a árvore, porque a árvore faria D2 ficar mais forte, tá? E por último, D1. D1 é uma estrela de metal, é uma estrela nociva de metal, que a gente tem que usar água para drenar e enfraquecer.
Aonde tem D4, não ter terra, porque a terra vai aumentar, vai fortalecer o Ti de metal de D1, tá? Então esse é o nosso parâmetro geral. Depois a gente vai ver como que o palácio está influenciando, como que o Ti do palácio está influenciando essas estrelas. Essa daqui a gente só está botando o primeiro foco nas estrelas em si, tá? Então, a gente tem que lembrar que nessa dinâmica de energias, o palácio tem uma influência. Então, cada casa, cada uma das 8 casas, vai ter uma qualidade de F1 diferente da outra. Por quê? F1, vamos lá, por exemplo. F1, que é de árvore, F1 no sul, que é um palácio de fogo, ela não está muito forte, né? Porque F1 é árvore, se o palácio é água, ela está direcionando o Ti dela para o palácio e menos para as pessoas. Se a gente tem F1 no norte, que é um palácio de água, a gente tem uma F1 mais forte. Então, a mesma estrela, ela pode estar num determinado mapa, ela está fortalecida, no outro ela está enfraquecida. Então, nem todas as casas têm as mesmas qualidades das mesmas estrelas. A gente tem que analisar a interação dela com o palácio. Pode ser que o próprio tratamento... Sim, pode ser que o palácio já esteja funcionando como um remédio, ou pode ser que o palácio esteja atrapalhando. Aí a gente vai ter que avaliar sempre aonde está a estrela e como o palácio está influenciando. Então vamos ver aqui. Aquele apartamento do nosso exemplo, né? Com face 60 graus. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui no noroeste. Noroeste é um palácio de metal, é o 6, tá? É metal. A estrela F3, a estrela favorável, Yan, né? Ela é também uma estrela de metal. Essa daqui é a da longevidade, né? F3 é a longevidade. O palácio não está ajudando muito, a estrela está confortável, mas não tem dinamismo, né? Tá tudo paradinho aí. Então, F3 sendo metal, o que favorece uma estrela de metal? A Terra. Então, a gente vai recomendar aqui a Terra, tá? Não vou fazer a avaliação completa para todos os setores, mas vou fazer para esse, para a gente... Não, vamos fazer para outro, porque esse metal com metal não tem uma dinâmica muito interessante para a gente trabalhar. Vamos ver o próximo. A gente tem aqui no norte, que é um setor de água, tá? A energia básica do norte é água. A gente tem a estrela D1, que é uma estrela de metal. Então, estrela de metal, palácio de água. O que o palácio está fazendo com a estrela? O palácio está drenando a estrela, certo? Aqui é D1. E aqui é o norte. Então, o Ti está indo da estrela para o palácio, certo? Então, é uma boa relação. Significa que essa D1 aqui já está enfraquecida, não está causando tanto dano quanto se ela tivesse num palácio de terra, por exemplo. Tá? Não é tão... Então, D1 no norte não é tão nociva quanto, por exemplo, D1 no nordeste.
tá? De nervoso. Ai, ai. É sempre um desespero no bazar. Eu tenho sempre que ficar tranquilizando os alunos. Calma, nós vamos trabalhar. O mais difícil é convencer assim, quem vai fazer o curso de estrelas voadoras, dizer assim, espera o curso de estrelas voadoras antes de sair mudando tudo, porque a tendência é a gente querer mudar a cor da parede, mudar o sofá, sair mudando tudo, né? Calma, você já morou ali até hoje. Espera, não sai mudando tudo. Se tiver alguém com um problema grave de saúde, me fala que eu ajudo, eu vejo qual é o mapa de estrelas para vocês conseguirem esperar um mês. Ou então, né, se alguém está com problema de relacionamento, se alguém tiver com algum problema grave que esteja realmente precisando mudar tudo para resolver, me fala que eu ajudo para vocês poderem esperar até o módulo de estrelas voadoras. Não sai mudando tudo, porque é importante a gente conhecer, né, todas as estrelas antes de fazer mudanças radicais no ambiente, tá? Então, mas D1 é ruim pra caramba, né? D1 é uma estrela, a pior delas. Então, não vamos deixar só por conta do palácio trabalhar, né? Vamos dizer que é favorável, de qualquer maneira, ter uma decoração com características de água nesse ambiente, certo? Porque vai que, né, por alguma razão, o setor norte não está puxando essa estrela toda, né? Vamos colocar aí água. Põe uma fonte. Não, fonte em movimento, isso é um quarto de dormir. A fonte com água em movimento, ela dinamiza, ela traz yang. Lembra? Uma fonte, embora a fonte seja de água, mas ela ativa, dinamiza e estimula. Você quer ativar e dinamizar D1? Não. Então você vai trabalhar com as cores de água e com as formas de água. Fonte com água circulando é só em estrela benéfica. Nunca coloque uma fonte ou um aquário numa estrela nociva, porque fonte e aquário serve para estimular, dinamizar, tá? E a gente nunca vai querer estimular e dinamizar uma estrela nociva. E outra coisa, a gente nunca coloca fonte no quarto de dormir, porque fica... Não, mesmo que você desligue à noite, porque uma fonte você pode desligar à noite e não tem o barulho da fonte. Ou a pessoa pode até dizer, mas o barulhinho da água é agradável para dormir. A questão não é exatamente o barulho, a questão é que o cômodo fica muito yang. Você pode ter insônia, você pode ter sono leve, pode prejudicar a sua saúde e os seus relacionamentos, tá? Já pode dar problema no relacionamento você colocar uma fonte no quarto, tá? Então, a fonte, ela dinamiza, estimula, ativa, então ela deve ficar em estrelas benéficas e em cômodos yang, tá? Sala, escritório, até na cozinha pode ter, mas não em quartos de dormir. Vamos ver o próximo. A gente tem aqui F1, é uma estrela favorável. Que é de... F1 é árvore, então a gente tem aqui F1 na árvore. O setor é terra, então aqui a gente tem o Nordeste, que é terra. Está numa relação de conflito. É um conflito no qual a árvore está controlando, então não é tão ruim assim, né? Porque não é o palácio que está controlando a estrela, é a estrela que está controlando o palácio. Mas ainda assim a gente viu que todo controle gera uma certa tensão. Então o que a gente vai fazer nesse palácio? Primeiro a gente vai recomendar a água, que vai tornar a F1 mais forte, já que ela está se desgastando num conflito com o palácio. Vamos acrescentar aqui água para fortalecer F1. Mas além disso, eu acrescentaria um pouquinho de metal,
Não muito. Lembra que a gente comentou, né? Quando você tem uma estrela benéfica de árvore, você pode ter metal só um pouquinho para ele poder passar pela água e não ir direto para a árvore. Por que que eu acrescentaria, além da árvore, um pouco de metal? Para que esse Ti aqui da Terra não fique perdido criando outro controle. Porque já existe o controle da árvore com a terra, que a gente não vai mexer aqui porque a estrela é favorável, ela está controlando. Mas lembra que a gente quer criar harmonia. O ambiente vai ter mais harmonia se a gente puder direcionar esse Ti da terra, ao invés de deixar ele desperdiçado lá, a energia do palácio está lá à toa, servindo para nada, só sendo controlada. Se a gente puder pegar essa energia toda de terra e criar um caminho para ela chegar até a nossa estrela benéfica. Então, a gente coloca bastante água e a gente pode aqui usar pouco metal. Porque além de favorecer a estrela, a gente vai estar criando harmonia, a gente está criando um fluxo do Ti suave até a estrela benéfica. Foi esse conceito da gente criar harmonia? Tá? Ah, mas vai continuar existindo um controle aqui. A estrela vai continuar controlando o palácio. Eu não tenho que colocar fogo, então, para criar harmonia? Não, eu não vou colocar, porque se eu colocar fogo, eu estou enfraquecendo a estrela. Então, eu não quero. Deixa que o resultado, né? Quem está ficando com toda a energia? Quando a gente coloca bastante água e um pouco de metal, a gente está aproveitando o Ti do palácio, direcionando esse Ti para a estrela, que é quem nos vai beneficiar. Então, vai ter Ti sobrando em F1 para controlar o palácio e ainda ter para a gente usar. Tá? Então, ao invés de você ter 2 controles aqui, porque se você coloca só água, você vai ter a estrela controlando o palácio e o palácio controlando o remédio que a gente botou. Se a gente acrescenta o metal, a gente cria um fluxo suave do Ti do palácio para o metal, para o remédio de água e para a estrela. O fluxo do Ti no ambiente fica mais harmônico. Tá? Foi? Vocês ficam muito caladas, eu quero ter certeza que vocês entenderam. Controlando a estrela é ruim. Quando o palácio controla a estrela, ele está reduzindo a capacidade da estrela de se manifestar, porque a estrela está sendo controlada, sufocada. Não, se for nociva, aí é bom que o palácio controle, tá? É que no caso aqui a gente está falando de F1, que é uma estrela favorável. Mas se você tem um palácio controlando uma estrela nociva, é melhor do que aquela estrela tá livre e solta, tá? E se a gente pensa que o palácio é a energia da Terra, que não se esgota, que está ali presente, então, lembrando, né, que a energia do palácio não é boa nem ruim, ela é o Ti do planeta, não é como as estrelas, que tem estrelas boas e ruins. O Ti do palácio, ele é neutro e inesgotável, porque é o nosso planeta, né? Ontem, Aline, quando eu fiz o meu, a única coisa que eu não fiz a conversão, eu usei, por exemplo, a montanha, o céu, e ali você já fez a conversão, tipo, usando só a terra, só... Aqui, eu não tô falando, eu não tô no palácio, aqui... Essas coisinhas que estão aparecendo aqui é a fase do palácio, não é o nome do trigrama, né? Então aqui, Nordeste é o palácio da montanha. Mas como eu estou trabalhando, o meu foco agora é na interação da fase, né? O palácio da montanha, qual é a fase da montanha? É terra. O palácio do trovão, qual é a fase do palácio do trovão? É árvore. Então, eu estou analisando qual é a fase do palácio e como ela está interagindo com a fase da estrela. Eu usei os nomes tá? do trigrama. Você colocar aqui o nome, aí você vai ter que lembrar qual é a fase do trigrama.
tá? Então, vamos continuar. Aqui a gente tem D4, uma estrela desfavorável de terra. D4 é fase terra. Então, e o Palácio Leste, né, o Palácio do Trovão, a fase dele é árvore. Então, como é que está essa dinâmica? A gente tem uma estrela desfavorável de terra e um palácio de árvore que está controlando essa estrela desfavorável. Então, de certa forma, o palácio já está inibindo essa ação da estrela, certo? Porque o palácio de árvore está controlando a estrela que é de terra. Mas, ainda assim, você tem aqui uma certa tensão, né? E se a gente pensar que é um cômodo e que esse cômodo precisa ser decorado porque alguém vai usar e que os objetos que vão estar aí precisam ter cores e formas, então, como vamos decorar esse ambiente? O que pode ter aí para interagir bem com essas estrelas? Bom, de cara, se a gente tem uma estrela nociva de terra, a gente quer usar o metal, que é um que enfraquece. Vocês têm o resuminho de cada estrela, dizendo, né, F1, F2, F3, F4 que deve usar, e D1, D2, D3 e D4 que deve usar. Mas é importante conhecer essa dinâmica, aquilo é um atalho, né, para você, um acesso rápido, mas a gente tem que saber como trabalhar. Então, uma estrela nociva de terra, o ideal é a gente usar o metal. Então, tá bom. Usamos aqui o metal. Mas, ainda o metal que a gente acrescentou, ele criou um conflito aqui com o palácio. Embora o palácio não nos influencie diretamente, mas a gente vai ter mais harmonia nesse ambiente, porque quanto mais forte o palácio, mais ele vai controlar a nossa estrela, certo? A nossa estrela nociva. Se a gente enche esse setor de metal, a gente está diminuindo o potencial do palácio de controlar a terra. Então é bom a gente acrescentar um pouquinho, não precisa ser muito, para não drenar demais o nosso remédio, que é o metal. A gente pode aqui colocar pouca água, tá? Um pouquinho de água para esse Ti do metal ser direcionado para o palácio. Então, quem fica fortão, né? Quem é beneficiado nessa dinâmica é o palácio. E aí ele vai ter mais energia, mais Ti para controlar a estrela de terra, tá? Então, o remédio... Você enfraquece a terra e você também controla um pouquinho. Isso, o remédio principal é o metal e o remédio secundário, complementar, é a água em menor quantidade, tá? O metal é mais necessário e a água só ajuda a melhorar ainda mais a energia daquele ambiente, tá? Depois a gente tem aqui no setor sudeste, que também é um setor de árvore, a gente tem uma estrela desfavorável de fogo. Então, a gente tem aqui a nossa D2, que é de fogo, e a gente tem aqui o palácio. Então, nesse caso, o que o palácio está fazendo com a estrela? O palácio está nutrindo e fortalecendo uma estrela nociva. Então, D2 aqui está muito forte,
Então, embora, por exemplo, D4 seja nociva e D2 também seja nociva, mas essa D2 aqui está muito pior do que essa D4, tá? E pode ser até que ela esteja pior até do que D1, porque D1 aqui é uma estrela muito nociva, mas ela é de metal e o Palácio já estava drenando ela, lembra? O Palácio é de água drenando a estrela, então essa D1 aqui estava mais fraca. Nesse caso, você tem uma D2 fortalecida pelo fogo, então o potencial dela para criar problema fica aumentado. Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente precisa da terra. E nesse caso, eu diria assim, ó, muita terra, tá? Por quê? Porque o Ti do Palácio não se extingue, né? Não acaba. O Ti vem do Loxu, vem do mapa da Terra, né? Então, essa árvore vai estar permanentemente alimentando essa estrela. Então, aqui tem que ter muita terra para dar conta de drenar essa estrela D2, tá? Porque a gente não tem como evitar que o Palácio alimente essa estrela. Então a gente vai ter que drenar o máximo. E o secundário? Nesse caso eu acho que nem teria secundário, tá? Por quê? Essa aqui é a nossa recomendação principal, né? Bastante terra. Se você colocar metal, você vai estar tirando força do seu remédio. Vou falar dos dois. Se você colocar metal, você está tirando força do remédio, seu remédio é terra. Você está drenando o seu remédio e criando um conflito à toa com o palácio, né? Se você colocar água, você vai estar fortalecendo o palácio, que vai fortalecer a estrela. Então, nesse caso aqui, é um setor que realmente tem que predominar a terra. Tá? Eu posso, se o cliente quiser, se ele quiser decorar, porque você decorar um ambiente todo com terra não é difícil, você pode ter bege, você pode ter marrom, você pode ter amarelo, ele não fica monótono, né? Dá para variar os tons, tá? Se o cliente quiser muito, você fala assim, tá bom, até pode ter, mas bem pouquinho de água e de metal, mas não que você vá recomendar. Só se o cliente pedir, perguntar, quiser mudar um pouco, aí você até pode dizer que pode usar a água e o metal, tá? Mas não, de jeito nenhum, a árvore, nem pensar em árvore nesse setor, né? E fogo também não, porque o fogo, ele é o mesmo, é igual, né? A estrela é de fogo. E se você usar fogo, é mais do mesmo, não tem dinamismo, mas já está quente demais, né? Porque você tem o fogo nutrido pela árvore, já está quente, você ainda vai botar mais fogo, vai ficar muito quente, né? Vai ter um excesso aí. Esse raio é o vento? Vento? Não tem nenhuma estrela. Vugui é o nome da estrela, tá? D2 é de... D2 é os 5 fantasmas, tá? Kohai é o Pequenos Acidentes, Vugui é 5 fantasmas, Liu Sha é os 6 demônios e Juemin é o destino fatal. Tá? Então, Vugui são os 5 fantasmas. É aquele da briga, do desentendimento, tá? E Liu Sha, que são os 6 demônios, é da má conduta. É que você botou o D3, então você botou o nome da... Eu botei o nomezinho chinês, mas assim, vocês já sabem, né? Vocês já têm aí a lista do que é D3, do que é D2, né?
Aí vocês fazem como vocês preferirem. Se quando vocês estiverem trabalhando, vocês preferirem colocar D2, 5 fantasmas, D3, né, 6 demônios, vocês podem escrever. É que os nomezinhos chineses também são menorzinhos, né? Cabe melhor na planta. Né? Escrever aqui 5 fantasmas ocupa muito espaço, ia ter que ficar uma letrinha pequenininha. E é costume também, porque o que acontece? Quando eu comecei a estudar, era tudo em inglês, né? Não tinha material, não tinha livro, não tinha nada em português. Um ou outro livro muito superficial. Então, eu comecei a estudar com livros em inglês e com o mestre Joseph Yu também em inglês. Então, aí depois as coisas traduzem para o português. Então, para mim é mais fácil usar o termo chinês, porque se eu estou participando da lista de discussão do Joseph em inglês e as pessoas escrevem em chinês, já vai de imediato. Então, os grupos de discussão internacionalmente, existe essa tradição de usar os nomes chineses, porque não importa a língua em que você está estudando, o nomezinho chinês vai ser o mesmo, tá? Depois a gente tem aqui, então, D3, que é uma estrela de água. Estrela. Então, aqui D3, que é de água, e o Palácio Sul, que é de fogo. Nesse caso, a estrela está controlando o palácio. Ela que está, digamos, ela está se cansando aqui, mas é ela que está no controle, ela que está dominando, né? Como ela é desfavorável, a gente não quer. A gente quer o quê? Tirar a força dela. Então, a gente vai usar árvore aqui, tá? Para drenar essa estrela. Pode usar outros elementos? Bom, o metal nem pensar, porque se a estrela é de água, a gente não vai usar o metal em hipótese nenhuma, né? Vai usar a árvore. Posso usar a própria água? Melhor não, né? Estrela nociva, melhor não deixar ela muito confortável, não dar muito suporte para ela, né? Posso ter fogo? Só se for bem pouquinho, porque você já tem o palácio aqui que é de fogo e o fogo drena o remédio que é a árvore, né? Então, bastante árvore, eventualmente pode ter um pouquinho de fogo. Pode ter a terra? Também em pouca quantidade, não muito, tá? Se o cliente quiser, pode ter um pouquinho de terra nesse caso, tá? Mas a árvore é o importante. Um móvel de madeira seria Um móvel de madeira, em geral, é terra, né? Porque o móvel de madeira, a maioria deles é quadrado, né? O formato, se for um armário vertical, pode até ter um formato de árvore, mas a cor da madeira natural, em geral, é terra, né? Porque os tons de madeira natural são amarronzados, né? Todos os tons amarronzados são de terra. Mas, se for pintado, aí você já pode escolher a cor. Por exemplo, se você tiver um armário vertical, né, um armário estreito vertical, e você pintar ele de verde ou de azul, aí ele vai estar representando bastante aqui a árvore, tá? Aí pode ser usado, tá? Mas uma mesa de madeira provavelmente vai ser terra, uma cama de madeira com uma cabeceira quadrada provavelmente vai ser terra, tá? Então, mas a pessoa já tem aí uma cama de madeira, eu vou ter que tirar, vou ter que pintar. Não, deixa a cama aí, acrescenta, por exemplo, uma colcha verde, acrescenta um quadro com, né, uma floresta com imagem de árvores, né, aparecendo assim o tronco vertical. Acrescenta outras coisas, porque a pessoa tem a cama, você vai trocar a cama por o quê, né? O que seria uma cama árvore? Não dá, né? Vai botar uma cabeceira vertical, né? Aí você
completa com outros elementos. A única coisa que a gente vai dizer para o cliente tirar se ele estiver no ambiente é se ele tiver metal, tá? Se ele tiver, por exemplo, é uma sala e ele tem e a pessoa tem ali um espelho redondo com uma moldura dourada. Aí você diz, olha, esse espelho aqui não tá bom, porque ele é redondo, dourado, ele está fortalecendo uma estrela nociva. Vamos mudar esse espelho para outro setor. Aí você procura um setor onde o metal seja adequado, onde o espelho seja adequado, tá? E o espelho, além disso, o espelho, ele reflete e dinamiza, né? Então você não vai querer um espelho em D3 ativando, movimentando o Ti da estrela desfavorável. Aí você tem que olhar o mapa de estrelas e ver aonde você pode metal, por exemplo. Se a pessoa tem um espelho redondo de metal aqui nesse corredor, a gente pode, de repente, transferir aqui para essa parede aqui do cantinho, porque aqui pede metal para curar D4. Então, a gente pode remanejar os objetos do cliente, dizer, olha, esse quadro não está bom aqui, mas ele fica melhor em outro lugar. Esse espelho não está bom aqui, mas ele fica bem em outro lugar, tá? Depois aqui no sudoeste, a gente tem, sudoeste é terra e a gente tem uma estrela favorável de árvore. Então a gente tem aqui F4. A gente já teve uma relação parecida aqui, né, de árvore com terra. Aqui. Então, nesse caso, é uma estrela favorável que está controlando o palácio. Isso é uma relação, não é ruim, porque a estrela boa está no controle, e é bom que ela esteja no controle, mas pode cansar um pouco o F4 ter que ficar controlando, né? Então, onde foi? Já teve uma outra coisa tão parecida com essa, não teve? Acho que foi aqui, ó, é a mesma relação, tá vendo? Igualzinho. Aqui a gente tem F1, que é árvore num palácio de terra, e aqui a gente tem F4, que é árvore num palácio de terra. Então, é a mesma ideia. A gente vai acrescentar água para fortalecer a estrela e um tiquinho de metal para criar esse caminho suave para o Ti e deixar a estrela mais forte. Então, aqui a mesma coisa. A gente recomenda aqui água e um pouco de metal. E ali o último setor nosso é uma estrela favorável de terra. Então, a gente tem aqui F2. F2 é o médico celestial, né? Bom para a saúde. Que está no oeste, que é de metal. O que o palácio está fazendo com essa estrela benéfica? Está drenando, está tirando a força. Então, isso não é bom, né? A estrela está ficando fraca. Ela é boa para a saúde, mas ela está com pouca chance de influenciar as pessoas. Então, a gente vai acrescentar o fogo. Então, aqui a gente vai colocar fogo. Para quê? Para nutrir essa estrela e deixar ela mais forte. Pode usar terra? Pode, porque a terra é igual, F2 é de terra, mas não muito, né? Porque se a gente usa muita terra nesse local, a terra vai puxar o Ti do fogo que a gente quer que vá para a estrela. Então, terra, pequena quantidade. Metal, nem pensar, porque vai se juntar ao palácio para drenar a estrela, tá? E a água e a árvore também, se o cliente quiser, em pequena quantidade. Mas o necessário mesmo aqui é o fogo, tá? Como que a gente vai acrescentar o fogo num quarto de dormir?
A gente não vai pintar a parede de vermelho, nem de laranja, nem pensar, porque vai criar uma energia dinâmica demais no quarto, tá? Então a gente pode colocar umas almofadas em tons de fogo, a gente pode colocar um quadro, mas não exagerar, porque fogo no quarto de dormir, botou um pouquinho mais, já pode ser muito yang, porque os tons de fogo são muito vibrantes, tanto vermelho, laranja quanto rosa. A gente pode usar um rosa mais suave, a gente pode usar um salmão, a gente pode usar as matizes do fogo, né? A gente pode usar os tons mais claros, que vão ser mais suaves, não vão ser tão vibrantes, né? Então a gente pode usar uma colcha de um rosa claro, ao invés de usar uma colcha de um rosa forte. E aí a gente deixa para os objetos, né? Bota uma florzinha vermelha, um porta-retrato vermelho, um quadro estampado, colorido com tons de vermelho, né? Não precisa ter grandes áreas com tons vibrantes de fogo no quarto, porque isso pode agitar, né? Aliás, no quarto em geral, a gente evita tons fortes de qualquer cor, seja um verde muito forte, um amarelo muito forte, porque no quarto é sempre bom, como é para dormir e o cérebro precisa de pouco estímulo. Em geral, no quarto, a gente, para lençol, parede, grandes áreas, a gente procura sempre cores suaves e deixa as cores fortes para os detalhes. Almofada, um objeto decorativo, tá? Então é isso, tá? A ideia é passar para vocês, né, como que é a dinâmica de uma análise. Então vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de outros métodos de harmonização além das 5 fases.